Coloca para mim o texto de Gênesis capítulo 25, versículo de número 24, é o texto que eu quero ler nessa noite. Gênesis capítulo 25, verso a partir 24, versão ACF. Isso. A RC pode ser melhor, a RC, para acompanhar comigo aqui. Ótimo. Beleza. Eu declaro que você vai receber uma unção de beleza hoje. Aquilo que era feio vai ficar bonito. Eu declaro que você vai conseguir emagrecer o tanto que você precisa. Você não vai depender do Mojaro. Amém? Tem gente querendo engordar. Eu declaro que você vai conseguir. Vai haver uma transferência de quilos aqui nessa noite. Amém? Eu estou doando uns 10 quilos. Se alguém quiser, levante a sua mão e receba aí, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 24, eu quero ensinar algo que Deus colocou dentro do meu coração, e eu gostaria de ter a sua extrema atenção para isso nesta noite. Mas vamos lá, enquanto eu vou lendo, Deus já irá revelar algumas coisas para você. Vamos lá? Gênesis capítulo 25, versículo 24 diz: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Olha só, preste atenção, que eu estou te dizendo que na leitura Deus já vai te revelar o texto. Olha o que está escrito. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Na antiguidade, existia algumas situações, algumas coisas que aconteciam, e através dessas situações, o nome era dado a uma criança, ou uma pessoa, ela mudava o seu nome de acordo com a situação que ela passava. Por exemplo, quando você vai para o livro de Noemi, você vê Noemi dizendo que ela não chamaria mais Noemi, mas ela se chamaria Mara. Por quê? Porque ela passou por algumas amarguras na sua vida, então ela muda o seu nome para que o seu nome possa fazer alusão ao seu sofrimento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, olha só, muitos aqui acham que o nome Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso. Mas Jacó não tem nada a ver com enganador, suplantador ou mentiroso. Jacó vem da raiz Iacov, que significa aquele que agarra. Está entendendo? Está claro no texto? Amém? Então olha só, então por isso chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, varão do campo, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava, presta atenção nisso, e amava Isaac a... E vamos lá, você, quem tem olhos aqui? Então vamos lá. E amava Isaac a... Porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E amava Isaac, 28 amava Isaac e Esaú, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Olha só, a criança nasceu, seus pais haviam batizado ele com o nome de Esaú, mas por causa da situação do guisado vermelho, porque Esaú comeu o guisado vermelho, ele teve o seu nome trocado. Trocado por qual nome? Edom, que significa vermelho. Tanto que este Esaú, que posteriormente foi chamado de Edom, deu origem a um povo que se tornou inimigo de Israel, chamado Edomitas. Olha só, presta atenção no texto. Versículo de número 31. E disse-lhe Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura.
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Preste atenção. Eu sei que muitos de nós já ouvimos mensagens aonde foi dito que o nome de Jacó significava aquele que engana, que é suplantador, que é mentiroso, que passa os outros para trás, que é trapaceiro. Nós ouvimos isso. Mas o texto, olha para mim, o texto que nós lemos não tem nada a ver, meu amigo Gilberto, com trapaça. Não tem nada a ver, Lu, com engano. Não tem nada a ver, meu amigo Alexander, com nenhum tipo de mentira. O texto que nós lemos tem a ver com uma boa negociação, Fabiano. O texto tem a ver com uma boa, Zuca, negociação. Todo judeu, ele é bom de negócio. Minha mulher hoje estava falando que ela tem um sangue de judia, porque tudo ela faz negócio. Agora ela está com uma loja no TikTok, irmão. E se você não comprou nada lá, eu te convido a comprar, porque vai dar comissão para ela e a gente depois vai sair para gastar esse dinheiro. Ela é empreendedora, sangue de judia. Então o texto que nós lemos é o retrato de uma mais perfeita negociação. Jacó não estava enganando ninguém. Jacó, Erivelto, não estava mentindo para ninguém. Jacó não estava passando ninguém para trás. Jacó viu a oportunidade de pegar aquilo que era importante para ele. Jacó viu Esaú desprezando algo. Então, com a oportunidade, com a necessidade na lei de oferta e procura, o que Jacó fez? Comprou a primogenitura. Na verdade, a pessoa que era o falso, que era o enganador, que era o mentiroso, na verdade é que era Esaú. Por quê? Porque lá na frente Esaú vai ficar revoltado com Jacó, porque Jacó foi e recebeu a bênção da primogenitura sobre a sua vida. Então, Esaú estava, na verdade, voltando atrás na sua negociação. Esaú não estava sendo homem suficiente para manter a sua decisão de pé, aquilo que ele havia de fato acordado. Mas só que preste atenção, eu quero mostrar alguns pontos importantes aqui para você. Eu tenho alguns poucos minutos, mas eu preciso mostrar alguns pontos aqui para que você possa entender uma coisa. Primeiro ponto, a Bíblia vai dizer, olha só, a Bíblia vai dizer no versículo de número 28, se puder colocar na tela para mim, por gentileza, 25 de Gênesis, versículo de número 28, vai dizer que Isaac amava a Esaú. Aqui nós vemos um problema, porque Isaac estava amando aquilo que Deus havia desprezado. Isaac estava com os seus olhos colocados naquele que Deus havia desprezado. Isaac, de certa forma, estava fazendo o quê? Estava invalidando com a sua incredulidade, com a sua fé, a palavra que Deus havia dado a Jacó, porque quando Esaú e Jacó estavam brigando no ventre, eles receberam uma palavra de Deus, dizendo que o maior serviria o menor, ou seja, a palavra de Deus era clara. Olha para mim, irmão Rogério, a palavra de Deus era clara, dizendo que Esaú, ele iria servir a Jacó, era claro, mas a Bíblia vai dizer que Isaac amava Esaú. Isaac fala muito de nós, sabe por quê? Porque nós costumamos às vezes amar aquilo que Deus rejeitou. Isaac fala muito de nós porque nós costumamos às vezes dar mais atenção para aquilo ou para aquele a quem Deus não está dando atenção. Às vezes colocamos os nossos negócios, os nossos achismos acima daquilo que Deus falou, e às vezes desprezamos a palavra de Deus, por quê? Porque nós vamos dar mais atenção àquilo que nós achamos que é verdade.
Eu tenho um sentimento por Esaú, então Esaú está acima da palavra de Deus, e é por isso que eu amo mais Esaú do que Jacó. Sabe o que aconteceu com Isaac? A Bíblia vai dizer que Isaac ficou cego. A Bíblia vai dizer exatamente no capítulo de número 27 que Isaac ficou cego, porque estava amando e estava depositando todas as suas esperanças em quem Deus não depositou as suas esperanças, em quem Deus não colocou a sua palavra, em quem Deus não havia dirigido a sua promessa. No 27 a Bíblia diz que Isaac ficou cego. Deus cegou Isaac, porque ele estava com os olhos naquilo que não deveria estar. Isaac havia colocado os olhos aonde Deus não tinha os seus olhos, aonde Deus não tinha negócio nenhum. Muitas vezes Isaac se parece com a gente, muitas vezes nós nos parecemos com Isaac. Sim ou não? Está falando com você essa palavra? Faz sentido para você essa palavra? Então, muitas vezes, nós estamos dando atenção naquilo que Deus não está dando, nós estamos dando validade naquilo que Deus não está dando, nós estamos dando crédito para aquilo que Deus não está dando, nós estamos tendo como santo aquilo que Deus já rejeitou, desprezou e disse que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com Ele, que não faz parte daquilo que é dele. Muitas vezes nós recebemos aquilo que não é de Deus e nós desprezamos aquilo que é de Deus, porque às vezes, aquilo que é grande encanta. Esaú era um homem forte, era um homem parrudo, Esaú era um homem de caça, Esaú era um homem de guerra, era o arquétipo do guerreiro, era o homem que toda a casa se sentia seguro, era o homem que todo menino gostaria de ser, porque Esaú era um perito de caça, atirava e não errava nenhuma, saía para caçar e voltava com uma presa. Esaú era na verdade alguém que alimentava um ecossistema. Então, como desprezar alguém desse jeito? Como olhar para isso? Alô? Como olhar para isso? E então eu desprezar no meu coração e eu amar aquele Jacó, que é o franzininho, aquele que não tem força, aquele que não tem musculatura, aquele que não tem aparência, aquele que não tem arquétipo de guerreiro, mas arquétipo de dono de casa. Como amar esse homem que não traz segurança nenhuma? Como dar crédito àquilo que não traz segurança nenhuma para mim? Eu prefiro dar crédito àquilo que enche os meus olhos de alegria, enche os meus olhos de segurança, enche os meus olhos com a sua beleza, com a sua aparência, com a sua formosura, com o seu jeito de guerra. Quem está entendendo o que Deus está falando? É assim que às vezes muitas pessoas entram no relacionamento, porque está aguardando aquilo que Deus prometeu, aí acha que aquilo que Deus prometeu muitas vezes vai vir em cima de um cavalo branco. Eu sinto muito dizer que a primeira pessoa montada no cavalo branco que vem em Apocalipse não é Cristo, é o anticristo. Eu sinto muito te dizer que às vezes Deus te dá uma palavra, te direciona uma palavra, mas antes do cumprimento dessa palavra, o diabo coloca coisas, tropeços, distrações. Ele tenta pegar aquilo que Deus falou e colocar na frente para tentar enganar você, ludibriar o seu coração, enganar os seus olhos, encantar você e fazer com que você perca a real bênção. Porque talvez você está esperando o arquétipo de algo glorioso, majestoso, grandioso, poderoso, mas nem sempre Deus vem em algo poderoso, montado em um cavalo branco, com um arquétipo de guerreiro. Às vezes Deus usa aquilo que é pequeno, desprezível, fraco, para confundir aquilo que é sábio, que é forte, que é grande, porque Deus não trabalha na lógica humana, Ele tem a própria lógica dEle, e a lógica dEle confunde tudo. Você acha que Israel esperava o quê? Um Cristo forte, com cara de Hércules, montado em um cavalo branco, homem de guerra, poderoso nas batalhas, que vem com o seu exército para livrar Israel de Roma. Israel, todos os judeus esperavam este homem que viesse livrar Israel de Roma. Mas a Bíblia diz que ele vem montado em um jumento, sem aparência, nem formosura, desprezível aos olhos humanos, e ele não vem para lutar contra Roma, ele vem para vencer o reino do pecado, o reino do mal, vencer as trevas, subjugar Satanás, colocar ele no lugar dele, e dar vitória para a sua igreja, para todos aqueles que amam, que clamam, que amam a ele.
esse é Cristo. E Deus às vezes confunde a lógica. E Isaac estava olhando para o arquétipo do guerreiro, do vencedor, e estava sendo enganado por ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac ficou cego. Isaac ficou cego. E o que aconteceu com Isaac? Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem entende o que eu falo, diga aleluia. Sabe o que aconteceu com Isaac? Isaac começou a confundir as coisas. Isaac ficou cego, Isaac ficou debilitado, Isaac ficou cansado, e Isaac começou a sentir as ânsias da morte. Tanto que Isaac chama Esaú, seu filho, e diz que iria abençoá-lo, porque ele estava prestes a morrer. Isaac começou a sentir as ânsias da morte, porque quando nossos olhos estão voltados para aquilo que não é de Deus, nós começamos então a desfrutar desses belíssimos sentimentos: ânsia da morte, desprezo com a nossa própria vida, perder a alegria da nossa salvação, perder a nossa força, perder a nossa vontade de viver. Nós não temos a vontade de fazer absolutamente nada, perdemos a visão porque estamos cegos, não sabemos para onde vai. Nós acordamos no outro dia sem desejo de viver, sem querer saber o que nós vamos fazer, porque nós estamos amando aquilo que Deus disse que não era dele. Olha só, Isaac ficou desse jeito. Mas quando Isaac abençoa Jacó, o menino certo, o homem certo, o homem que Deus havia determinado que seria o cabeça, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Isaac viveu mais 43 anos depois disso. O homem que estava prestes a morrer, com a ânsia da morte, com o desejo da morte, achando que Deus já iria levar, que os seus dias estavam sendo findados, este homem, então, de repente, depois de abençoar a pessoa certa, ele recebe sobre a sua vida vitalidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no propósito, Deus começa a encher a nossa vida, de direção, de graça, de misericórdia, de favor, de entendimento, de unção, de virtude, de absolutamente tudo. Você consegue entender e receber essa palavra nessa noite? Mas só que eu queria te chamar para um ponto muito importante dessa mensagem. Por que que Esaú, ele despreza a sua primogenitura? A primogenitura não era apenas um mero título, capitão Genisley. A primogenitura, Renato, não era um mero título. A primogenitura, ela tinha uma herança espiritual, porque o primogênito, ele atuava, Alexander, como o sacerdote da sua família. Ele era o sacerdote, ele era o chefe espiritual da sua família. Esse era o primeiro direito da primogenitura. A primogenitura também não era um simples título. Por quê? Porque um outro direito da primogenitura era ser herdeiro majoritário de toda a herança da casa de seu pai. Quem está comigo, diga glória a Deus. Herdeiro. Ele era o que recebia mais do que todos os outros irmãos. Ele era o mais velho e tinha direito de cuidar de absolutamente todos os negócios do seu pai. O primogênito, ele tinha direito de exercer e de tomar as principais decisões da sua família. O primogênito era o herdeiro das decisões, era o que mandava, era o que determinava para onde a família iria, era o que determinava a respeito do futuro da família. O primogênito, ele tinha todo esse direito, mas a Bíblia vai dizer que Esaú desprezou o seu título, desprezou o seu direito, desprezou aquilo que Deus havia lhe dado por presente. Lá na frente nós vamos ver que a Bíblia vai chamar de Esaú de profano. O que é profanar? O que é ser um ser profano? É alguém que despreza algo espiritual que Deus lhe deu. É alguém que troca o santo pelo passageiro. É alguém que troca aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. É alguém que troca a graça divina pelo prazer do momento. É alguém que troca as coisas do Espírito pelos prazeres da carne. Quem está me entendendo nessa noite, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus aí.
Isso é ser profano. É eu trocar o santo por aquilo que é mundano. É eu desprezar a presença para eu ficar em qualquer tipo de vício besta que me tira, que me leva para longe da presença de Deus. É eu trocar a presença por qualquer prazer. É eu trocar a presença e a intimidade com Deus por qualquer coisa. Vender os meus princípios, corromper a minha honra. É isso que é ser profano. Esaú fez exatamente isso. Ele profanou o seu título. Ele desprezou o seu direito. Ele simplesmente abandonou o dom que Deus havia lhe dado. Nós vamos ver lá na frente do Novo Testamento que Paulo diz para Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti. Para quê? Para que ele também não venha se tornar um profano. Alguém que profana o altar que Deus, que é o nosso coração, que é a nossa própria vida, aonde nós oferecemos o nosso culto racional diante de Deus. Então Esaú faz exatamente isso. Mas por que Esaú fez isso? A resposta está exatamente aqui no versículo de número 29. A Bíblia vai dizer que Esaú estava cansado. Esaú desprezou o direito de primogenitura, desprezou aquilo que Deus havia lhe dado, porque ele estava cansado. Se você ler esse texto na versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Fiel, e se você quiser aprofundar um pouco ainda mais e pegar os escritos originais que estão em hebraico, você vai ver que durante todo esse texto a Bíblia vai dizer que o único motivo, que a única sensação, que a única coisa que Esaú tinha era o cansaço. Olha para mim, presta atenção. Em nenhum momento você vai ver que ele estava com fome. Porque o certo é, se eu vou comer um prato de lentilha, eu vou comer porque eu estou com fome. Não porque eu estou cansado. Se eu estou cansado, eu descanso. Se eu estou cansado, eu preciso de água para os meus pés. Eu preciso de uma cama, eu preciso de um leito para eu repousar, para eu descansar. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú, movido pelo cansaço, acaba de se profanar, de vender aquilo que é eterno, aquilo que Deus havia lhe dado, por algo momentâneo. O problema de Esaú era o cansaço. O erro brutal de Esaú foi ter tomado uma decisão quando ele estava cansado. E aqui eu preciso que você entenda, e aqui eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Os piores erros que nós cometemos, meu amigo Rodrigo, nós cometemos quando nós estamos cansados. As piores decisões que nós cometemos na nossa vida, nós cometemos quando nós estamos cansados. Porque quando nós baixamos a guarda, quando nós desaceleramos o nosso sistema autoimune, nosso entendimento, a nossa mente, quando nós confiamos demais, nós fazemos o quê? Nós costumamos a dar crédito para quem nós não deveríamos dar, a dar ouvidos para pessoas inconvenientes, que na verdade jamais vão valorizar a nossa amizade ou a nossa integridade. Quando nós estamos cansados, nós costumamos a tomar decisões erradas, simplesmente para tentar aliviar o nosso cansaço. Quando nós estamos cansados, nós costumamos dizer sim, simplesmente às vezes para a pessoa parar de falar. Quando nós estamos cansados, a gente cede às pressões. Por quê? Porque nós não queremos mais lutar, nós não queremos mais chamar para nós nenhum tipo de responsabilidade. Nós não queremos mais adquirir nenhuma guerra para nós. Por quê? Porque nós já estamos exaustos, nós já estamos cansados, nós já estamos guerreando demais. Nós acordamos guerreando, nós passamos o dia guerreando, nós dormimos guerreando e à noite ainda nós guerreamos. Então nós não queremos mais guerra com ninguém. Então nós costumamos dizer sim, nós costumamos abrir as portas, nós costumamos ceder quando nós estamos cansados. Quem está comigo diga glória a Deus. Quem está me entendendo diga aleluia. Você sabe quando acontece os divórcios? Os divórcios acontecem não quando acaba o amor. Os divórcios acontecem não quando acaba a paixão. Os divórcios, na maioria das vezes, acontecem quando um ou outro está cansado, lutando por algo que não tem solução, buscando
superar os seus limites, mas quanto mais busca, mais guerra encontra. Quanto mais tenta alinhar o casamento, mais problemas encontra. Quanto mais tenta alinhar o coração um com o outro, mais dificuldade consegue ver no meio do relacionamento. Aí mesmo amando, muitas pessoas preferem sair da sua casa, deixar o seu cônjuge, abandonar o seu relacionamento. Por quê? Não porque deixaram de amar, mas porque estavam cansados. As guerras infinitas dentro da família é o que mais destrói as pessoas. Os problemas, que são problemas invisíveis, mas que estão ali perceptíveis às nossas emoções, aos nossos sentimentos, é o que mais destrói as pessoas. É o cansaço que revela de fato quem nós somos. Quando nós estamos cansados, nós costumamos a tomar algumas atitudes que nós não tomaríamos quando nós estávamos em sã consciência ou no nosso ápice da nossa força. Quando nós estamos cansados, nós costumamos a dizer coisas que nós não queríamos dizer, ou que nós jamais iríamos dizer quando nós estaríamos fortes. Quando nós estamos cansados, nós tomamos decisões erradas, atitudes precipitadas, e fazemos tudo aquilo que na verdade nós não deveríamos fazer, mas fazemos porque estamos cansados. Esaú estava cansado, por isso vendeu aquilo que é eterno. Esaú estava cansado, por isso ele interrompeu o propósito de Deus na sua vida. Esaú estava cansado, por isso que ele não tinha mais força para lutar, ou para se levantar e fazer algo que pudesse saciar a sua fome. Você está me entendendo nessa noite? Será que eu estou falando com alguém nessa noite? Cuidado com o cansaço, porque no cansaço nós costumamos abaixar a guarda, e quando nós estamos cansados, nós deixamos o inimigo entrar, e quando ele entra, nós temos dificuldade para vencer, porque nós já estamos cansados. Cansaço não se mata com fome, não se mata com a comida. O cansaço não se mata com qualquer coisa. Para a gente vencer o cansaço, a gente precisa descansar. Tem muita gente que está cansada do seu trabalho, por isso pedem demissão, impulsionados por algo que era mais forte do que elas, cansado de ser humilhado, cansado de suportar pressão, cansado de passar por processo, por isso simplesmente abortam, deixam o salário que levou anos para conquistar, deixam a posição que levou anos para chegar, deixam o lugar que levou anos para chegar aonde chegou, mas simplesmente por causa do cansaço, ela simplesmente abandona isso. Tem pessoas que se cansam também dentro da igreja. Ela sai da igreja por causa de conflitos mal resolvidos. Ela simplesmente deixa de congregar porque não conseguiu resolver um problema simples com o irmão. Mas quando tem um problema simples com o irmão, se já está cansado, aquilo que era simples se torna complexo. Aquilo que era pequeno se torna grande. Aquilo que era o mínimo se torna expansivo demais. Esses dias eu atendi uma pessoa que estava completamente revoltada contra mim, contra minha esposa e contra essa igreja. Essa pessoa estava revoltada simplesmente porque deixou com que informações erradas, num ambiente de cansaço, corrompesse a sua mente e fizesse com que essa pessoa se levantasse com uma opinião formada contra mim. Sentamos, depois de tempo, esclarecemos, colocamos tudo na mesa. Eu disse: o diabo mentiu para você, o diabo mentiu ao meu respeito, o diabo mentiu ao respeito dessa igreja para você. Não tem nada a ver com isso que você está pensando, não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa cansada, ela cria coisas na sua cabeça, ela se levanta com achismos, se levanta com pensamentos formados, e simplesmente elas acabam comprometendo a si mesmo. A pessoa, quando está cansada, ela terceiriza a educação dos seus filhos, começa a depositar na escola, começa a entregar para terceiros, começa a deixar com que os filhos sejam doutrinados por outras coisas. Por quê? Por causa do cansaço. O cansaço, a falta de tempo, a falta de prioridade e a falta de consciência aquilo que está acontecendo.
Tem pessoas que fazem acordos que jamais deveriam ter feito, em sã consciência. Pessoas cansadas apertam a mão de quem não deveria apertar, assina documento aonde não deveria assinar, cedem às pressões emocionais porque simplesmente estão cansadas. Tem pessoas que estão cansadas de bater em portas e essas portas não se abrem, cansadas de procurar a prosperidade e a prosperidade não chega, cansado de buscar alguma coisa, mas isso não chega. De repente começa a pegar atalho, e quando pega um atalho cai num golpe, perde dinheiro, leva prejuízo e piora aquela situação. Atalhos. A pessoa que está cansada, ela costuma pegar atalhos na vida emocional, atalhos na vida financeira, atalhos na vida sentimental, atalhos. Uma pessoa cansada, ela troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Uma pessoa cansada, ela perde a sua visão. Uma pessoa cansada, ela perde o seu desejo de viver. Preste muita atenção no que eu quero te dizer nessa noite. A Bíblia diz que nós devemos orar e que nós devemos o quê? Vigiar. Orar e vigiar. Vigiar é estar com os olhos abertos. Estar com os olhos abertos fala de uma visão clara, ampla. Estar com os olhos abertos é estar focado naquilo que Deus prometeu para você, é estar vigilante, é estar observando, ver o que entra, ver o que sai, ver o que acontece, ver o que se fala. Não baixe a guarda. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que se não resistires no dia mau, pequena será a tua força. Salomão disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Você quer saber se você é forte? Então suporte o processo no dia da angústia. Quer saber se você de fato tem uma aliança firme com Deus? Não negocie aquilo que Ele te deu por nada nesse mundo. Não corrompa seus princípios. Não se venda. Não troque aquilo que é eterno por algo momentâneo. Não despreze aquilo que Deus te deu. Tem tanta gente que despreza as promessas de Deus porque estão cansadas. Ah, Senhor, mas faz tanto tempo o Senhor não cumpriu. Ah, Senhor, mas o Senhor disse e até agora não aconteceu. Ah, Senhor, eu tenho uma palavra, mas nem agora, até agora eu não vi a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não tenho esperança, não tenho motivação, não tenho força. Eu perdi a minha visão, a noção das coisas. Eu estou no fundo do poço, num buraco sem fim. Eu não consigo enxergar uma esperança. Muitas pessoas estão aqui nessa noite e se encontra desse jeito, sem esperança, sem desejo de vida, sem forças para viver, sem forças espiritual. Já não consegue mais orar, já não consegue mais buscar, já não consegue mais jejuar, já não consegue mais clamar a Deus, já não consegue ter fé, já não consegue ter esperança, já não consegue sobreviver. Mas eu vim nessa noite como profeta de Deus dizer para você que está vindo do céu uma força sobrenatural que está trazendo vida aonde estava morto. Deus está soprando nessa noite vida, porque esse cansaço não vai paralisar você, esse cansaço não vai dominar você, esse cansaço não vai destruir aquilo que Deus construiu até agora, porque Deus está te chacoalhando nessa noite para te dizer: não troque aquilo que eu te dei por nada nesse mundo. Conversar com pessoas que caíram. É tão triste enxugar lágrimas de pessoas que falharam na fé, que perderam o seu casamento, que perderam a sua posição espiritual, que perderam a sua posição física no trabalho, que perdeu o seu cargo, que perdeu o seu emprego. É tão triste conversar com uma pessoa que só tem lamentos, porque tudo o que precisava no momento que estava cansado era de força, mas não teve força para suportar, não teve força para passar o processo, não teve força para se levantar, não tiveram ajuda. Preste atenção no que eu quero te dizer nessa noite.
O único remédio, olha para mim que isso é forte. O único remédio, presta atenção, o único remédio para uma pessoa cansada é o descanso. Olha o que está escrito no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Debaixo da sombra. Existe um lugar. O salmista vai dizer que no dia da calamidade, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. No momento da minha dificuldade, eu encontrarei descanso nas recâmaras do Senhor. É no esconderijo do Altíssimo, é debaixo da sombra do Onipotente, é debaixo de um pé de zimbro, como foi Elias, que ele se alimentou de pão e de água e redobrou as suas forças e conseguiu caminhar por mais uma jornada. Essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo fortemente dentro do meu espírito, que Ele está derramando uma comida espiritual e uma bebida espiritual neste lugar. Se você é carnal, você jamais vai entender o que eu estou pregando, mas se você me ouve com os ouvidos espirituais, você vai entender que há nessa noite pão e água para pessoas famintas e com sede aqui. Há uma sombra que há uma sombra de Deus que está se posicionando neste lugar. Há uma sombra de Deus, irmã Luciana, lá na sua casa, te cobrindo a sua vida, te dando descanso, te colocando dentro do refúgio. Há uma sombra de Deus preparada para pessoas que estão cansadas aqui neste lugar. Eu quero te dizer que esse culto é o culto da sua renovação, é o culto onde Deus vai redobrar as suas forças para você prosseguir, porque o diabo havia planejado te paralisar ainda essa semana, mas eu venho através do Espírito Santo de Deus com uma voz de trovão e com palavras da minha boca como uma espada cortada e afiada para dizer: Satanás, essa pessoa não vai parar, porque os céus se abrem hoje e tem consolo, descanso, poder de Deus. Preste atenção que eu vou encerrar dizendo isso para você. Não vai ser em uma semana que Deus vai fazer milagre na sua vida. Não vai ser em 30 dias que Deus vai fazer milagre na sua vida. Não vai ser em um ano que Deus vai fazer milagre na sua vida. O maior milagre está acontecendo agora. A força que você precisa, Deus está te dando agora. A palavra que você precisa, Deus está colocando dentro de você agora. A restauração que você precisa, você está recebendo sobre a tua vida, tua casa, teu casamento, tua família, teu ministério, teu emprego, tua vida financeira. Agora, a porta que você precisa se abre.